A primeira é a seguinte: quando você fala da sutileza do banco, que tinha acabado de ser privatizado, trabalhando com a do Santander, que faz um anúncio não muito claro, não muito mostrado ali dentro, com a história da chama, acho que você tem completa razão, porque trabalhando com banco, uma das imagens que o banco pode possuir é de banco privado. Mas é impressionante que quase nenhum banco usa essa identidade, né? Porque essa identidade, em geral, traz não os valores positivos do banco privado, mais avançado, mais uma série de coisas, mas os negativos, de interesseiro, de que se aproveita da população e coisa desse tipo. Então, é muito lógica dentro do contexto de anúncio de banco esse seu comentário. A segunda coisa era sugerir que para trabalhar com a chama e tudo isso, você fosse buscar a questão do figural e do figurativo, né? Eu acho que dá muito bem ali. E a terceira que eu fiquei me perguntando, se bem analisado isso na verdade não é um anúncio negativo para o banco. Porque o banco, os anúncios de banco sempre procuram transformar os valores acadêmicos em valores estéticos, de tempo, de outras coisas. Ora, e é isso que faz na logomarca, né? Em compensação, a novela faz o inverso. Transforma de novo o valor estético e o valor econômico. Né? Até que ponto ela não funciona com um certo desmascaramento, certo? Dessa questão em relação ao banco. Maria Lúcia, eu queria primeiro fazer dois comentários. Você tem toda a razão de falar da história do calção de jogador de futebol e das festas do homem, porque agora nós tivemos que ouvir e ler na mídia impressa que, bem feito para o técnico dos Estados Unidos, quando perdeu de 4-0 para o Brasil, porque afinal ele tinha tirado a jogadora mais bonita, que era a goleira dos Estados Unidos, e privado os homens de verem a goleira em campo. Portanto, eles merecem ouvir isso também, certo? Segunda coisa, eu acho que você pode incorporar no seu texto uma piadinha do professor Gaston Hilgert, que diz o seguinte, que as mulheres estão cada vez mais magras, o que permite que os homens digam que eles agora não podem mais cometer o pecado da carne. Mas a minha pergunta era outra, era sobre essa história da perda da cor do mundo real. Veja, eu concordo com tudo aquilo que você falou, as mulheres ficam sempre jovens, essa história, tudo isso que você foi mostrando aí, e que a Beth complementou com a história da comida light e tudo isso. Eu só fiquei um pouco preocupada na hora da cor. Na hora em que você diz que isso ficou de costas para o real e que se perdeu a cor do mundo real. Porque a pintura e as boas pinturas que nós temos também fazem isso, né? Quer dizer, a obra de arte, não estou dizendo que a publicidade seja, mas a obra de arte não é para reproduzir o real. E aí eu me lembrei de uma conferência já há bastante tempo do professor Edivar Lopes, que dizia que não era o Nordeste que dava realidade à vidas secas, mas vidas secas que dava sentido ao Nordeste, certo? E que eu sempre repito essa história, porque eu acho que isso é importante. E sem contar que dizer que é por falta de real, isso leva a toda uma série de obras que, de uma certa forma, criticaram a literatura. Está certo que há má literatura em muitos casos, não é? O Dom Quixote, que lia muita novela de cavalaria, no Primo Basílio, que ela lia muito romance e por aí afora. Então, eu acho que a questão da perda da cor do mundo real, acho que precisaria ser explicada no sentido que você está dando, do plástico, dessa coisa, mas não só porque a cor não é mais a cor da realidade, porque isso você vai ter em todos os objetos
estéticos também, tá? Era essa a observação.